E aí, família Palmeiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Nesse formato faz tempo que eu não faço vídeo com o Douglinhas. Douglinhas, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa, você se sente bem à vontade, eu tenho certeza aqui. Então a gente vai tentar analisar um pouquinho sobre o vídeo que o Beluso deu uma entrevista para o UOL, onde ele critica algumas situações da Leila Pereira e no decorrer do vídeo a gente vai interrompendo, que nós vamos assistir teoricamente juntos. Nós aqui, eu, Douglas, e vocês aí do outro lado, juntos, e tentarmos passar o que a gente pensa relacionado a tudo que o Beluso falou nesse vídeo aqui. Portanto, vamos assistir juntos e a gente vai interrompendo e analisando o que o Beluso falou de Leila Pereira e da W Torre também. Se liga aí. Eu vou anunciar o nosso convidado de hoje, Luiz Gonzaga Beluso, economista e ex-presidente do Palmeiras, que vai contar um pouquinho dos bastidores deste contrato com a W Torre. O PVC, bom dia, Luiz, muito obrigada por conversar aqui com a gente. Vou passar a bola para o PVC, que ele queria fazer a primeira pergunta. O professor, tem uma coisa importante, o senhor não é exatamente o pai do Allianz Parque, mas o senhor é o mentor, quem fez o primeiro contato com o Walter Torre e quem era o presidente na época da assinatura do contrato. E me parece que toda a questão da grama sintética está ligada a um problema de comunicação que se arrasta entre Palmeiras e W Torre. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: o contrato tem problemas que causam ruídos? Ou são as pessoas que estão causando ruídos por não saberem ler o contrato? Não, o contrato, eu até... Peraí. Ou são as pessoas que estão causando ruídos por não saberem ler o contrato? Não, o contrato, eu até separei aqui um trecho do contrato. Se quiser, eu posso ler. Eu te mandei o contrato, não foi, Paulo? Sim. Eu te mandei o contrato, porque eu acho que a gente tem que ser muito estrito nessas questões, porque no Brasil há uma prática, uma prática de não respeitar contrato, né? Isso não é próprio apenas desse contrato que rege as relações entre o Palmeiras, o proprietário, que é qualificado no contrato como proprietária, né? E a superficiária, porque é um contrato de uso de superfície. Então, antes de mais nada, é preciso explicar que o Palmeiras... O proprietário é o Palmeiras, a superficiária é a W Torre. O proprietário é o Palmeiras, a superficiária é a W Torre. Então, o projeto da Arena deverá respeitar, no que for aplicável em função das condições do terreno e demais restrições urbanísticas aplicáveis, as condições vigentes dessa data para a realização de eventos de jogos de futebol previstas no atual caderno de especificações da FIFA, que constituem o anexo 2 dessa escritura, constituindo, por consequente, obrigação da superficiária. Vou insistir nesse trecho. Obrigação da superficiária, vamos ler aqui, obrigação da superficiária manter a arena atendendo às normas do atual caderno de especificação da FIFA, constante do anexo 3 dessa escritura, durante o prazo de vigência do contrato de superfície. Então, nós temos aí explicitamente estabelecida a obrigação da superficiária está no contrato, né? Aliás, o contrato reza outros conflitos judiciários que podem prolongar. Você pode imobilizar o estádio. Você sabia disso? Sim. Você pode, na verdade, inviabilizar o uso do estádio por um tempo enquanto estiver vigindo o preocupante, hein, Douglas? Eu vou parar aqui. Depois eu vou editar direitinho esse vídeo, mas eu vou parar aqui. Eu gostaria que você falasse, porque isso é muito preocupante, Douglas. Gostaria que você expôsse sua opinião relacionada a isso. Não, eu tenho alguns pontos de discórdia aí no que o Beluso falou. Na verdade, não chegaria a ser uma discórdia. Vamos colocar como ponto de dúvida. Porque, para mim, ficou muito bem claro. A pergunta do PVC, a primeira, foi primordial, né? Nós temos ali um acordo do estádio, onde tem, sim, ali as cláusulas do contrato. E o que está acontecendo? O PVC fez uma pergunta inteligente. As pessoas que não estão entendendo o que está no contrato ou enfim. Cara, como pode, então, pela argumentação do Beluso, tem um contrato. As coisas são muito bem esclarecidas dentro dessas cláusulas. O que está havendo aí, possivelmente,
é a falta de comunicação entre as partes, W Torre e a Leila Pereira, de trabalharem dentro daquilo que está proposto no contrato. Tanto que ele cita a parte do gramado, que ele fala que a superficiária, ela é de autoria dela, de fato, resolver, e conforme for passando o tempo, qualquer tipo de ateno que precisar, você pode conversar, tratar com ela para que vocês possam se resolver dentro desse mesmo acordo. Mas, pasmem, por que houve o conflito lá desde a época do Paulo Nobre? Porque o Paulo Nobre já tinha conflito com a W Torre. O que estava dentro desse contrato que possivelmente o Paulo Nobre possa não ter entendido, ou a W Torre descumprido, que levou o Paulo Nobre também a conflitar a W Torre dentro desse acordo? Essa parte do gramado, aí eu já não posso concordar com ele, quando ele cita dessa parada de Barueri, porque ele falou de uma maneira simplista. Veja bem, a nota do Palmeiras foi bem clara. O Palmeiras vai deixar de jogar no Allianz Parque, não é porque ele quer, ele acha bonito. É uma questão de segurança, de saúde já. Parte clínica de jogadores. E aí vale para os nossos jogadores e para os jogadores adversários. Isso não tem o que fazer. Entendeu? Então aí, nesse caso, não é que o Palmeiras vai, por exemplo, para jogar, mesmo que seja em Barueri, porque ele falou assim que é uma coisa errada por parte do... integridade, né, Douglas? A integridade física. Isso, pronto, exatamente. O que o Palmeiras está visando agora, neste momento, é a saúde dos jogadores. Não é uma questão de conflito mais de acordo de contrato, ou conflito lá com a empresa que, aliás, o Palmeiras rompe agora o contrato, né, que eu esqueci, a Soccer Grass, alguma coisa assim. Então, nesse momento que o Beluso não entendeu, é que a superficiária não entregou o estádio ao Palmeiras da maneira adequada para a prática de esporte, para a prática de futebol. Neste momento, a WTO está fazendo uso da arena visando apenas os shows. E outra coisa, quanto tempo que o Palmeiras ficou fora da arena aí? Só tendo shows? Cara, o Palmeiras ficou quase um mês fora, jogou 4 jogos, eu acho que na Arena Barueri. Teve um período de final de ano aí que também teve eventos lá, né? Também na WTO. E por isso que o gramado ficou dessa forma. Até mesmo os caras da Soccer Grass, eles analisaram, o Zezito, o fato de ter se tornado essa crosta, né? Essa, vamos falar, esses resíduos na chuteira dos jogadores, é muito por conta também do clima, né, que está fazendo em São Paulo, que hora é um sol 40 graus, depois é aquele dilúvio, e mais essa questão de shows que não tem tempo para eles pararem, para ele reconstituir de novo o gramado. Então, assim, o Palmeiras, quando ele se depara nessa situação, a qual não tem tempo hábil para que seja consertado, reparado ou trocado o gramado, não tem o que o Palmeiras fazer, senão jogar de um certo modo fora para evitar lesões. O Bruno Rodrigues se machucou. Eu não posso aqui afirmar que foi por conta do gramado, mas possivelmente tenha sido. Então, nesse momento, Zezito, só esse ponto de discórdia do Beluso, que aí, nesse caso, a nota do Palmeiras foi de proteger o bem-estar e a saúde dos jogadores, dos profissionais do Palmeiras e das equipes rivais. Douglas, só mais uma pergunta para a gente continuar, até porque já está mais da metade do vídeo. Você acha que isso realmente que ele falou, que o PVC fez uma pergunta interessante, você acha que isso daí pode dar um certo confronto maior para o Palmeiras, essa aproximação da W Torre com São Paulo e com o Santos? Não creio que possa, inclusive, atrapalhar a relação do São Paulo com o Santos, porque, queira ou não queira, o Beluso, ele estudou um contrato com a W Torre, a qual ele entendeu que seria extremamente benéfico para o Palmeiras e possivelmente para os dois. O presidente do São Paulo vai ver uma situação diferente, adversa, a qual ele entende que vai ser a melhor para o clube dele. Tanto que eu estava vendo alguns trechos que o São Paulo tentou impor nesse acordo, de que a preferência sempre será os jogos de futebol e não os shows. Aí eu vejo como um lado positivo por parte do Casares lá com o São Paulo. Eu não sei quais serão os trâmites com o Santos. Cada um vai tentar fazer, Zezito, um contrato a qual seja benéfico para ele. No caso, o São Paulo está certo, o Santos não sei quais serão as cláusulas, mas o Palmeiras fez aquilo que o Beluso na época entendeu ser satisfatório, tanto que foi tremendamente elogiado, né? Então hoje a gente está vendo esse tipo de problema acontecendo na falta de relacionamento, mas entendeu-se na época do contrato que foi bem para as duas partes, e principalmente para nós palmeirenses. Agora, esse lado judicial aí me preocupou muito quando ele fala que o Allianz Parque pode ser interditado. Vamos tentar ouvir um pouquinho mais aí, depois o Douglas vai falar um pouquinho sobre isso. Isso daria prejuízo para todo mundo. A W Torre poderia ter usado o período de férias para trocar o gramado. A verdade é que ela teve uma porção, mas é preciso programar também os eventos que ela produz lá, de maneira a preservar aquilo que é
a propriedade da sua sócia, que é a proprietária, né? Então, eu vejo isso. Diga. Então, a melhor opção para o Palmeiras nesse momento é sentar e conversar para não ir para a justiça e tentar resolver essa questão na base da conversa mesmo. Essa é a minha opinião, né? Porque se vocês souberem dos perrengues que eu passei na época de constituição dessa parceria, aliás, eu passei vários perrengues no Palmeiras. Quando eu levei a Parmalat para lá, também os caras diziam que eu estava vendendo o Palmeiras. Porque clube de futebol é o seguinte, as pessoas têm uma paixão desmesurada pelo clube e, ao mesmo tempo, uma paixão desmesurada por si mesmos. Então, eles não contemplam o caráter coletivo da sua instituição, do seu clube. São muitos os palmeirenses, são 19 milhões no Brasil. Eles é que devem ser respeitados. Os projetos têm sempre que ser feitos para eles, e não para aqueles que, eventualmente, estão nos cargos de direção. O cargo de direção é um cargo parecido com um funcionário de alto escalão, mas você é um funcionário do clube. Você não é nenhuma figura especial, nenhum bacana, nada disso. Você é um funcionário do clube. Eu sou sócio do Palmeiras desde 1955. Meu pai foi diretor jurídico do clube. E eu convivi com vários presidentes. E muitos deles tinham essa mesma visão do funcionário, alto funcionário do clube. Não é para você se exibir, se aparecer. Isso tudo é uma coisa que acontece porque vocês que trabalham são jornalistas competentes, vocês sabem que isso acontece, mas a gente deve evitar de acompanhar, de aceitar isso como uma regra. Você tem que trabalhar como um funcionário do clube, como nós não estamos observando essa crise. Na verdade, isso é uma instituição pública, um instrumento do conjunto da sociedade. É como eu me sentia como presidente do Palmeiras. Né? Então, desculpa, Bom, até acabou a coletiva e você pode até falar agora, Douglinhas. Ao meu ver, ele está querendo fazer uma... Só para eu falar, e você já pode dessecar do jeito que você quiser. Ele está querendo fazer uma crítica meio que entre linhas relacionado à direção do Palmeiras, a Leila Pereira. Né? Ele quer falar que a instituição, a Leila Pereira tem que se colocar como uma funcionária do clube, né? Esquecer um pouquinho ao redor dela e tentar trabalhar com a W Torre de uma forma mais legal, né? Legalizada, não que eles não estejam legalizados, mas uma forma legal ao ponto de poder chegar no denominador comum, Douglas. Então, mas por incrível que pareça, vendo essa entrevista dele, eu vou até descentralizar a coisa da Leila Pereira, porque para mim agora a Leila Pereira passou a ser o menor dos problemas aí, nessa relação. Veja bem que a Domitila fez uma pergunta para ele e ele fugiu da pergunta. Simplesmente. Ela pergunta, então quer dizer que está faltando as partes sentarem, conversarem para se entender, aí ele desvirtua o assunto. Ô Zé, se eu tivesse na bancada, eu faria uma pergunta para ele também. E uma pergunta, observação. Eu falo, Beluso, se você entende, então, que falta uma reaproximação melhor com a W Torre, tendo em vista que você elogiou o finado Walter Torre, né, que era o dono da W Torre, por que então porque ele queira ou não querer, ele é conselheiro do Palmeiras, por que então que você não atua também como intermediário, já que você tem boa relação com a W Torre, por que você não ajuda então o Palmeiras nessa questão e ajude também as partes tentarem chegar no denominador comum? Porque eu acho que quanto mais ajuda tiver para resolver esse problema, eu acho que é melhor, né? Mas assim, a pergunta que eu faria para ele, já que ele acha que então que tem tudo ser conversado e tal, cara, tem um contrato, tem cláusulas para serem cumpridas, e a W Torre até onde se prova o contrato está descumprindo. Será mesmo que o Palmeiras, o Zé, a Leila Pereira, o Paulo Nobre ou o Gagliotti tem mesmo que todo instante chegar lá na W Torre para conversar? Vocês podem, por gentileza, cumprir a parte do acordo que, quando o Palmeiras for jogar fora do estádio, vocês têm que pagar os aluguéis. Vocês, por gentileza, podem repassar a verba, aquela verba que vai aumentando de 5%, 10% periodicamente, a qual está em contrato, que a W Torre precisa repassar essa verba. Será mesmo que alguém precisa chegar na W Torre e pedir, por gentileza, para que ela cumpra com a sua obrigação de contrato?
Por que o Palmeiras tem que ter essa relação? Tem que pedir, por gentileza, para que a W Torre possa cumprir a sua parte do acordo e não ter ido para a justiça. Então, para mim, aí não é nem questão mais, ô Zé, de você ter um casamento que está estremecido e você ter que conversar para você se resolver. Não, cidadão, tem um acordo e a outra parte está descumprindo esse acordo e ela tem que arcar, por isso que foi para a justiça. É só essa parte aí que eu não entendi muito bem e, para mim, ele fugiu da pergunta. Uma coisa é você conversar com seu parceiro, né, no caso, o Palmeiras e a W Torre. Outra coisa, a W Torre está fechando os olhos para aquilo que está no contrato, ela não cumprir, e o Palmeiras fez certo de ir para a justiça. Você entende disso daí, Zé? Não, eu concordo com você. Ele deu uma fugida realmente, tanto é que ele colocou até fez uma analogia, né, a uma outra situação, que eu até cortei, que não faz sentido para nós, não interessa para nós, o que interessa realmente é a discussão relacionada à W Torre. Mas, ao meu ver, realmente ele quis dar uma meio que cutucada na Leila Pereira, que os interesses do Palmeiras estão em primeiro lugar, pelo menos é o que eu percebi, principalmente nesse finalzinho aí, né? Ele até colocou ele como presidente, eu como presidente, na época que eu era presidente, eu me sentia um funcionário e os interesses do Palmeiras sempre estavam à frente do que eu esperava, do que eu queria, né? Antes de mim vinha o Palmeiras, foi mais ou menos isso que ele quis dizer, mas a pergunta realmente em si que ela fez, ele deixou um pouco meio que entre linhas e fica uma coisa aberta no ar. Ele falou até um pouco antes sobre isso, mas ficou meio que aberto, porque o que a gente quer saber realmente é sobre o bloqueio. Será que existe essa possibilidade se o Palmeiras for para a justiça? Mas eu acredito que o Palmeiras, só para finalizar, e você já finalizar na sua parte, Douglas, eu acredito que o Palmeiras está muito bem amparado, com advogados muito bem experientes, muito experientes, que não vão colocar o Palmeiras em risco ao ponto de bloquear o Allianz Parque para que ele não possa mais ter jogo, né, Douglas? Inclusive, faltou uma pergunta importante, que aí seria a favor da W Torre, se é que eu posso falar assim, que também temos que ver o outro lado, né, para não soar também o clubismo. Por exemplo, que a W Torre, ela moveu um processo agora contra o Palmeiras, reivindicando essas questões aí da quantidade de assentos, né, inclusive nos dias de jogos, enfim. E aí a W Torre entende que ela tem esse direito. Faltou fazer essa pergunta também para ele. Se realmente isso tinha em contrato, se a W Torre tem razão de estar reivindicando essa questão, faltou esse tipo de pergunta. Para que também a gente veja o lado da W Torre, né, Zé? Não é só porrada na W Torre, porque a gente tem que ser justo. Tem um contrato. Se a W Torre ela tem direito em algumas situações desse contrato e está sendo descumprido, então que ela vá atrás da justiça e que o Palmeiras arque com aquilo que é de direito realmente da W Torre. Como o Palmeiras tem que receber aquilo que é de direito dele que está em contrato. Então, eu acho que essa entrevista poderia ter sido um pouquinho mais completa, né? Mas eu vi que ele fugiu um pouco aí de algumas perguntas e isso me soou um pouco com estranheza. Mas ele depois conclui, tem uma parte que ele fala da sequência de shows, a qual realmente culminou, infelizmente, na falta de tempo aí para que pudesse ter sido feitos os reparos aí no gramado do estádio. Nosso vídeo é um oferecimento do @mr_acessórios.94. Sigam eles lá e a página do MVVC no Instagram, nós estamos com uma novidade de um sorteio. Vai ser um boné e uma corrente para você dar para sua amada. Como o Douglas mesmo disse, a gente não tem jeito, a gente não fica mais bonito que isso aqui, é o máximo. É o máximo que a gente consegue. Olha que tem uns retoques que a gente consegue fazer por aqui. Mas você, tenho certeza que está aí do outro lado, você consegue, né, Douglas? Muito obrigado pelo vídeo. Obrigado, Douglas. É muito bom fazer vídeo com você. Você é um cara muito sensato. E não só porrada na Leila, a gente tem que ser honesto, como você falou na live que nós fizemos, né? A gente tem que ser honesto na nossa conclusão final, né? Eu acho que tem os prós e os contras. Quando tiver os prós, eu vou vir aqui sem problema nenhum e falar. Quando tiver os contras contra a Leila Pereira, também vou falar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho certeza que o Douglas pensa como eu. Obrigado, viu, Douglas? Quer falar mais alguma coisa? Com certeza, Zito. Não, só para lembrar a galera aí, né, que também tem todo o direito de deixar o comentário, o que eles acham, o que eles concordam, o que não concordam. Deixa aí no chat aí. O seu comentário é importante para que o vídeo tenha relevância e não só o seu comentário, né? Assine um contrato com o MVVC, que nem o Palmeiras assinou com a W Torre e vice-versa, de você deixar o seu like aí e de você compartilhar o vídeo. Não deixe com que a gente entre na justiça contra vocês por falta de inscrição, de like, de compartilhamento do vídeo, porque senão depois nós vamos decidir tudo isso na arbitragem. Mas é isso aí, Zezito. Brincadeira à parte, deixa o comentário aí que
a opinião de vocês, né, é de suma importância para que o Zezito depois possa também estar deixando aquele coraçãozinho. Eu acho que você deixa até uma